Pessoal, muito boa tarde a todos. Primeiramente quero agradecer aqui a Dona Vera, presidente da associação aqui do Ciclo Cearense de Ortodoxos e Bromelhófilos. Agradecer a todos que fizeram esse evento, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, mostrando um pouco das minhas vozes e a oportunidade também de fazer essa palestra aqui sobre adubação. Quando a gente fala de adubação, muitas pessoas confundem adubo com substrato. Às vezes a pessoa pensa que o adubo é o próprio substrato, é a terra. E diz assim, coloca adubo na minha planta, ou então compra adubo. Então o adubo é tudo aquilo que vai nutrir a planta. Então, se você tiver esse tipo de adubo aqui, por exemplo, Forte Flores ou Hidrofert, eles têm os nutrientes para as plantas, certo? Os nutrientes para as plantas. O substrato é tudo aquilo que a planta é plantada. Então, se a planta é plantada na areia, misturado com bagana, misturado, por exemplo, isso aqui é substrato. Folha seca, tudo isso é considerado como substratos de rosa do deserto. No caso de plantas, né? É porque a minha área é rosa do deserto, então eu vou falar um pouco aqui mais voltado para a rosa do deserto. Eu sei que estamos aqui num evento de orquídeas, né? Bromélias, rosa do deserto e tem muitos outros tipos de plantas. Então, a adubação para cada tipo de planta é específica. Não podemos pegar uma adubação que é para uma planta e colocar em outra, né? Assim como o próprio ambiente. Né? A rosa do deserto ela gosta de muito sol pleno. E as orquídeas elas precisam de meia sombra, então tem tudo isso. Tá? Então o primeiro ponto foi esse, diferenciar o que é adubo, que é tudo aquilo que vai alimentar a planta, do que é substrato. Certo? Então a gente pega aqui o adubo. Tá? Na adubação existem dois tipos de adubação, que é a adubação química e a adubação orgânica. Toda adubação química, ela vem da orgânica, mas ela primeiro precisou se mineralizar, que é aquilo que é orgânico, por exemplo, folha seca, casca de banana, casca de ovo triturado, borra de café, casca de cenoura, tudo isso aí é orgânico. Na compostagem, né, que a gente quando faz a compostagem, esses adubos, esses compostos, eles trazem consigo os nutrientes para as plantas. Só que a planta ela não vai absorver de imediato. Quando a gente coloca esses adubos orgânicos no substrato, eles vão se decompor e depois de se decompor, eles vão se mineralizar, eles vão se transformar em minerais e os três principais são quais? O NPK, que é o nitrogênio, é o N, o P é o fósforo e o K é o potássio. Então todas as plantas, elas precisam desses três nutrientes em maior quantidade. Por isso que eles são chamados de macronutrientes. Os macronutrientes são o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Sempre quando a gente vai comprar qualquer adubo, a gente vou comprar ali um Forte Flores. Aí aqui tem o NPK dele, né? O quanto que ele vem de nitrogênio, quanto que ele vem de fósforo e quanto que ele vem de potássio. Tá? Aqui, por exemplo, ele tem 12 de nitrogênio, 5 de fósforo e 15 de potássio. Esse aqui é o NPK do Forte Frutas, por exemplo. O NPK do Forte Flores tem 6% de nitrogênio, 18% de fósforo e 12% de potássio. Então, a cada adubo desse existe uma função. Cada nutriente desse existe uma função. O nitrogênio é mais para crescimento. Então, quando você quer ter uma planta folhosa, uma planta dessa, ela vai usar um adubo que tenha mais nitrogênio, porque é uma planta folhosa. O nitrogênio ele vai agir mais nas partes verdes da planta, certo? Junto com a clorofila,
né, vai fazer com que a planta cresça e se desenvolva, certo? O nitrogênio. O fósforo, ele já tem a função de florar, de trazer a floração. Então, sempre que você for comprar um NPK, o número do meio, né, NPK. O P, que é o fósforo, tem que ser maior. Então, desses três aqui, por exemplo, NPK, N9, P, 38 e K, que é o potássio, 15. Então, o número do meio, que é o P, ele é maior. Então, esse adubo é um adubo para floração. Olha a diferença. Esse aqui já é um adubo para... vai agir mais nas raízes da planta e nos frutos. Quando você quer ter uma planta frutífera, um pé de goiaba, um pé de jabuticaba, você vai utilizar um adubo que tenha mais potássio, porque ele vai agir mais tanto nas raízes como nos frutos. Ou então, no caso da rosa do deserto, ele vai agir nas vagens, porque o fruto da rosa do deserto é a vagem. Dentro do fruto tem a semente, certo? Então, quando você está com a planta que está toda polinizada, você vai utilizar um substrato, um adubo que tenha mais potássio. No caso, esse aqui é o Caldex bombado, da Hidrofert, tá? Outro adubo, eu falei do que tem mais fósforo, o que tem mais potássio e o que tem mais nitrogênio, que é esse aqui para crescimento. Tanto é crescimento e Caldex. Todos esses nutrientes, eles se interligam. Não adianta você comprar só fósforo e tacar na planta, porque ele vai prejudicar outros nutrientes. Ele precisa ter um equilíbrio, precisa ter o NPK, os três juntos. Os três se complementam, certo? Mesmo que tenha um em maior quantidade, um em menor quantidade, mas eles se complementam. Então, outros nutrientes são chamados de macronutrientes secundários e os micronutrientes. Os macronutrientes é o NPK, como eu já falei, todo mundo já aprendeu. N, nitrogênio, P, fósforo e K, potássio. Tem os macronutrientes secundários, que é o cálcio, o enxofre e o magnésio. Então esses três nutrientes também vão agir no desenvolvimento das plantas. E os micronutrientes, quais são? Eles precisam de muito pouco. Por exemplo, aqui tem os micronutrientes, enquanto o fósforo é 5%, o boro é 0,06%. Então é uma quantidade mínima. Por isso que eles são chamados de micronutrientes. Tem o boro, tem o molibdênio, o ferro, o zinco, todos aqueles da tabela periódica, né, que a gente nunca aprendeu na química. Então todos eles são micronutrientes. A planta precisa de todos, alguns em maiores quantidades, por isso que eles são chamados de macronutrientes, e outros em menores quantidades. Então, muitas vezes a gente acha que um adubo, por ser mais barato, o custo-benefício é melhor. Eu vou comparar esse aqui, ó, Forte Flores, ele tem 18% de fósforo, 18. O Hidrofert, ele tem 38 de fósforo. Então, é uma quantidade muito maior de fósforo. Então, o Hidrofert, na composição dele, você precisa colocar menos adubo, você vai gastar menos e a sua planta vai ter uma resposta melhor do que utilizando esse aqui. Se você colocar a mesma quantidade desse, esse aqui vai dar mais do que o dobro de resultado, porque ele tem 38 de fósforo, esse aqui tem 18 de fósforo. Essa quantidade... Esse daqui também pode ser usado em qualquer planta que tenha flores, qualquer planta que você quer frutífera, é esse aqui que tem mais potássio, e qualquer planta que você quer crescimento, é esse aqui. Esse aqui eu recomendo nas rosas do deserto para mudinha ou então para plantas folhosas. Você tem bromélias, você tem tantas plantas, porque eu sou especialista em rosas do deserto. Mas como é o nome daquelas ali? Aquelas plantas folhosas? A Glaunema. Glaunema? As Glaunema. Essa aqui, como é o nome? Acho que é uma variedade que ninguém pode. Uma variedade de Glaunema. Enfim, todas as plantas que têm mais folhas, tem poucas, aí você vai usar esse aqui, que tem mais nitrogênio. Esses adubos,
como eu digo, são universais. O NPK é universal, tanto é que vende aqueles granulados, né, que é o NPK, vende só o superfosfato simples, para você misturar no seu substrato, vende o fósforo, ele é encontrado no superfosfato simples, no fosfato de amônico, no fosfato monoamônico, que vem fósforo e nitrogênio. Então existe uma infinidade de adubos no mundo, tá? Mas esses tipos de adubo, que ele é solúvel, você mistura na água e aguou a sua planta. Eles trouxeram a praticidade, porque você não precisa estar misturando um adubo, comprando adubo tal, misturando, ou então pegando o ovo, triturando, porque ele já vem com cálcio. E esse adubo, que ele é mineral, a planta absorve na mesma hora. É diferente de um adubo orgânico, que ainda vai se decompor, vai se mineralizar para depois a planta absorver. Você pode utilizar adubos orgânicos, como bocache, né, que são adubos bons, só que vai demorar o resultado. A planta vai demorar uns 2, 3 meses até ela realmente absorver aquele nutriente e trazer resultado. Esses aqui não. Com 15 dias você já vê resultado na planta. Entendeu? Alguns adubos são foliares, outros não. Esses aqui do Hidrofert são foliares também. Certo? Você pode utilizar tanto foliar, pulverizando a planta, porque você vai diluí-lo na água e vai pulverizar na planta. Tá? E a planta vai... Não, você dilui, mistura e já... ele desmancha na mesma hora. Existe uma questão de salinização, porque tudo isso são sais minerais. Né? Se o adubo não tiver uma qualidade, ele não mistura na mesma hora. Ele fica aqueles restinhos no fundo. Quando você pulveriza, entope a bomba. E o Hidrofert não, ele tem essa qualidade também. Então, quando você pulverizar, na planta, atrás das folhas, existe uma coisa chamada estômatos. Os estômatos são as boquinhas, vamos dizer assim, né? Fazendo uma comparação. E ela é por onde ele absorve os nutrientes do ar, a umidade e o nitrogênio que existe no ar. Então, nas folhas, por isso que existe a adubação foliar. Você pulveriza a planta todinha e ela absorve o nutriente, certo? Então, existem várias e várias formas de adubar, tá? Aqui nesse meu e-book, depois, quem quiser adquirir, aqui é a explosão de flores. Eu ensino tudo como a rosa do deserto vai florir, né? O ambiente da natureza ao vaso, a nutrição, macronutrientes, micronutrientes, que aqui eu dei só uma introdução, né? Adubação química, adubação de liberação lenta. O que é isso? São pequenas bolinhas chamadas de osmocote ou basacote, que eles vão liberando aos poucos. É muito bom, porque você pode comprar eles, o osmocote ou basacote, colocar numa trouxinha e enterrar no substrato. Você vai aguando, eles vão liberando aos poucos os nutrientes. E do mesmo jeito, desses outros que são solúveis, o osmocote e o basacote, que são de liberação lenta, eles também têm um NPK deles. Então, mesmo sendo osmocote ou basacote, é interessante a gente observar qual é o NPK. Se é mais para floração, se é mais para crescimento, tá certo? Temos também a questão dos adubos no próprio substrato. O que é que traz, por exemplo, humus de minhoca? Humus de minhoca, folha seca, estrume de gado. Muitas pessoas no interior usam isso mesmo para fazer os seus próprios substratos. Eles têm um teor muito alto de nitrogênio. Então muitas vezes as pessoas usam o estrume e não sabem disso. Além do perigo das bactérias, né? Algumas plantas não tem problema, mas a rosa do deserto ela é sensível. Se você faz um corte na raiz, da planta e vai replantar ela no substrato com estrume de gado, se o estrume não estiver bem curtido, ele vai se decompor, né? Ele vai ocasionar ali dentro do substrato a proliferação de bactérias e vai acabar trazendo a podridão negra, podridão mole, que são doenças no caldex da rosa do deserto, que é as velhas podridões, né, que acontecem. Então, dessa forma é que eu indico e eu só uso os adubos
né, da Hidrofet, que são os adubos solúveis, que é garantido. Você coloca a quantidade certa, coloca e já sabe que a sua planta vai ter a nutrição correta e pronto. Eu não preciso ficar me preocupando mil e uma coisa, certo? Então, a gente vai abrir aqui para perguntas, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, tá? Só uma pequena introdução ao mundo da adubação, que é essa introdução de NPK, macronutrientes, micronutrientes, adubação química, adubação orgânica, muitas pessoas não sabem. E a diferenciação de adubo para substrato, certo? Espero que vocês tenham gostado aí da explicação. E qualquer coisa, vocês podem estar me seguindo no canal do Júnior Rosa do Deserto. Nós temos várias explicações sobre adubação lá. Temos os nossos e-books, vendendo os e-books. Vocês têm esse aqui, que é o Explosão de Flores. Tem um que é só sobre doenças e pragas, que a gente vai falar sobre 11 tipos de doenças, 11 tipos de pragas, como combatê-las. Isso, são chamados cochonilhas. Aí você vai utilizar algum inseticida. Eu indico o Evidence, que é um inseticida sistêmico, muito bom. Quando a gente diz assim, o que é um inseticida sistêmico? O produto sistêmico é aquele produto que vai agir na seiva da planta. É a diferença de uma pomada, que é um produto de contato, para um remédio que você engole, um produto sistêmico, vai atingir no corpo da planta, no sistema da planta. Então, sempre quando você for comprar qualquer defensivo, qualquer veneno para matar qualquer tipo de praga, você tem que ver se ele é de contato ou sistêmico. Alguns fungicidas são sistêmicos. Barragem, pronto. Barragem, ele é um carrapaticida. Ele é utilizado para carrapato. O carrapato, ele é primo do ácaro. Então ele serve para matar ácaro e alguns tipos de insetos. Alguns tipos de insetos. Barragem é muito bom, certo? E é baratinho, né? Você compra nas casas. Bem baratinho. Isso. No pulverizador, ele pulveriza e mata todas as cochonilhas. Formiga, cupim. Todos os tipos. E quando dá 2 dias, elas ficam lindas. Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu só fazer